Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina nesta liturgia dominical, em que nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, em sintonia, em comunhão com o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E eu, como comunicador, como estudante de comunicação, eu estou aqui com vocês para meditar e refletir a 57ª mensagem do Papa Francisco para esse dia. E o Papa nos convida a falar com o coração. Vamos agora ao Evangelho e meditar essa palavra que nos cura, que nos salva e que nos liberta. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, no dia 24 de janeiro desse ano de 2023, no dia de São Francisco de Sales, que é o patrono dos comunicadores, o Papa Francisco enviou esta mensagem, exatamente com o tema Falar com o Coração, que, claro, é uma continuidade desse seu discurso para os comunicadores. Porque nos anos anteriores ele falou do ir, ele falou do ouvir, do escutar, e agora do falar com o coração. E é muito sugestivo essa mensagem, exatamente nessa solenidade da Ascensão do Senhor. Porque veja, Jesus, ele vem do céu, ele se encarna, ele nasce, ele cresce, ele vive no meio de nós, ele comunica o Evangelho, que é boa notícia, que é boa nova. Ele nos comunica o rosto misericordioso de Deus Pai com gestos e palavras. Jesus sofre, morre e ressuscita. E agora, ele encarrega os seus discípulos de serem portadores dessa mensagem. São agora os discípulos, ou seja, todos nós, cristãos batizados, que devemos espalhar pelo mundo, comunicar ao mundo os valores do Evangelho. Jesus está ali com os discípulos na montanha, um lugar alto. A gente sabe que hoje a comunicação chega pelo teto, pela internet, pelo rádio, pela TV, pelos meios de comunicação em geral. A gente não precisa, muitas vezes, fazer um grande esforço, porque hoje um clique, um toque no celular, você tem milhares e milhares de possibilidades de se comunicar.
de adquirir informações e também de falar. Agora, Jesus disse: vocês vão pelo mundo, anunciem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus nos dá uma certeza: eu estarei convosco até o fim dos tempos. É uma promessa que Jesus nos faz. Ele nos assegura que Ele estará conosco e Ele nos dá a capacidade, porque daqui a pouco a gente também vai celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos faz recordar, o Espírito Santo que nos inspira, que nos capacita, que nos concede os dons para que nós possamos comunicar e comunicar bem. Porque não é somente dizer, é como dizer. Eu nunca pensei, confesso para vocês, em trabalhar nesse âmbito da comunicação. Rádio, TV, música, livro, rede social, porque eu sempre fui muito tímido. Mas depois que eu me ordenei e Jesus foi me conduzindo para essa realidade, eu me encantei, porque aqui eu chego a tantos corações que eu não tenho a capacidade de imaginar. Eu não sei aonde essa mensagem diária chega, mas eu fico feliz que chegue. E o Papa diz que nós precisamos falar com o coração. Quando o Papa fala falar com o coração, não é uma coisa piega, não é uma coisa emocionalista, sentimentalista, não. Mas é falar do que vem de dentro, do que é existencial. É bonito quando os discípulos de Emaús dizem um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava e nos falava pelo caminho das Escrituras? O coração é a sede dos nossos sentimentos, é a sede das nossas emoções. Quando a gente está muito alegre, o coração pulsa mais rápido. Quando a gente está triste, a gente diz que está doendo aqui. Então, quando o Papa diz falar com o coração, é falar com amor, é falar com verdade, é falar com zelo, é falar com vontade. Às vezes eu fico triste, sinceramente triste, quando algumas pessoas chegam para mim e dizem: Frei, eu fui numa missa, eu fui num grupo de oração, eu fui num momento, um retiro, e aquela pessoa que estava comunicando o Evangelho, seja uma homilia, seja uma pregação, falava com tanta frieza, parece que nem estava acreditando naquilo que estava dizendo. Isso é muito triste. É muito triste. É exatamente não falar com o coração, não falar com a vida, não falar com profundidade, sabe? Então, falar com o coração é você falar a partir dessa experiência pessoal e profunda com a pessoa de Jesus. Veja, os discípulos não tinham medo mais de anunciar, mesmo correndo o risco de perder as suas vidas, e muitos perderam, foram martirizados, mas eles não tinham mais medo de falar com o coração da fé no ressuscitado, que passou pela cruz. Então hoje eu convido vocês, a partir dessa mensagem do Papa, que a gente seja bons comunicadores e que a gente aprenda a comunicar com o coração. Não é somente conteúdo, razão, mas é com a alma, com emoção, com vida, com ímpeto, com aquilo que a gente encontra nos Atos dos Apóstolos, parresia, esse atrevimento espiritual. Que o Espírito Santo nos conduza a uma boa comunicação. Comunicar, falar com o coração. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos deu o céu. E eu quero também agradecer a cada um de vocês, aqueles que pararam um pouquinho para escrever uma mensagem, para me parabenizar no dia do meu aniversário, sexta-feira passada, dia 19. Então, estou manifestando aqui a minha gratidão por cada um de vocês que me enviou uma mensagem de carinho, de amor, de motivação. Que Deus vos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.